Bom, senhores, nesse mapa mental, vamos fazer um resumão sobre a história da Grécia. A Grécia Antiga não nasceu em um dia, ela foi se formando ao longo da história, e suas raízes estão ligadas às civilizações dos aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses últimos, os dórios, eram valentões que colocaram as outras civilizações para correr e fizeram os futuros gregos voltarem no tempo. Esse período a história batizou como sendo o período obscuro da Grécia. Mas com o passar do tempo, as coisas começam a voltar ao normal. As pequenas comunidades que se formaram no período obscuro, os genos, começaram a crescer e os helenos se esparramaram pelo mundo. Helenos? Que história é essa? Sim, helenos são os gregos. Essa é uma forma como nos referimos a um conjunto de valores e ideias que simbolizam a civilização grega. Dessa forma, as famosas cidades-estados gregas começam a entrar em cena. Dentre elas, Esparta e Atenas se destacam. Esparta era uma cidade militarizada, localizada no Peloponeso. Peloponeso? Peloponeso é a península situada no sul da Grécia. Essa Esparta era governada por 2 reis. Isso se chama diarquia e era voltada para a guerra. Os filhos não pertenciam aos seus pais, mas ao Estado, ao exército. E o treinamento começava cedo, aos 7 anos de idade. Dessa forma é que se forjou o lendário líder espartano Leônidas, dos 300 de Esparta. É sempre bom lembrar que por trás disso tudo existiam os gerontes, que eram os senhores que aconselhavam os espartanos e decidiam os rumos da cidade. Nessa Esparta, as mulheres praticavam ginástica e até participavam de reuniões públicas. Quanta liberdade! Essas coisas não aconteciam em Atenas. Lá, as mulheres eram completamente submissas, primeiro aos seus pais, depois aos seus maridos. Sair de casa só acompanhadas e para visitar outras mulheres ou ir a funerais ou festas religiosas. Mesmo assim, Atenas é o berço da democracia e da filosofia. Democracia, que diga-se de passagem, foi sendo construída. O demos, que era o povo, se revoltou contra os eupátridas, a elite, e exigiu direitos, que demoraram, mas acabaram sendo concedidos. E o demos assumiu o poder. Demos, povo, cracia, poder. Mas não pense você que era como é hoje, onde todos os maiores de idade podem votar. Não. Lá na Grécia, as mulheres, sempre elas, não tinham participação política. E não eram só elas. Os pobres, escravos e os menores de 30 anos, para algumas fontes, os menores de 21 anos, também não participavam dessa democracia. Esse mundo grego, do qual Atenas e Esparta faziam parte, não era um império, ou seja, não tinha um governo que mandava em todas as cidades. O mundo grego era formado por cidades-estado, cidades independentes, que tinham suas próprias regras e leis e muitas vezes lutavam entre si. O pau quebrava no mundo grego, menos na época das Olimpíadas, uma competição que era realizada em nome de Zeus e que tinha o poder de interromper os conflitos entre as cidades. Falando em guerras, os gregos tinham um vizinho poderoso, os persas. Esses caras já dominavam boa parte do mundo e queriam mais. Queriam dominar a Grécia também. É claro que os gregos não deixaram, afinal, eles eram orgulhosos. Esses gregos resolveram dar um tempo nas suas brigas e se uniram para lutar contra os persas, que os gregos chamavam de medos. Esse conflito a história batizou como sendo as guerras médicas. Os gregos colocaram os persas para correr, mas como nem tudo são flores, eles voltaram a brigar entre si. Atenas liderava um grupo, a chamada Liga de Delos, e Esparta liderava outro grupo rival, a Liga do Peloponeso. O fight foi tenso. Foi tão tenso que no final das contas, as duas ligas saíram perdendo. E quem se deu bem foi a Macedônia, uma região vizinha à Grécia
e um carinha chamado Alexandre o Grande. Na verdade, foi o pai do Alexandre, um senhor chamado Filipe II, quem começou essa história de dominar a Grécia, mas foi o Alexandre quem entrou para a história. Esse Alexandre levou a cultura grega pelo mundo afora. Essa cultura se misturou a outras e deu origem ao helenismo, uma espécie de fusão entre as culturas do Ocidente e Oriente. Alexandre morreu, de forma misteriosa, mas morreu. O mundo de Alexandre, que era o mundo grego expandido, entrou em ruínas. E nesse momento, os romanos vão surgir e tomar conta da história. Mas esse é assunto para outro mapa mental. É isso, senhores. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!